Olá pessoal, dando continuidade aí ao nosso estudo sobre carregamentos estruturais. Nós iremos apresentar aqui para vocês a listagem dos principais tipos de ações que nós temos atuantes nas estruturas. E isso utilizando aí a nova norma, a NBR 6120 de 2019. Mas antes vamos entender quais são os tipos de ações segundo essa norma. Pela organização da norma, pela forma com que ela foi montada, existem basicamente dois tipos de ações: as ações permanentes e as ações variáveis. Cabe aqui nós ressaltarmos o conceito que está por trás de cada ação dessa. A ação permanente é aquela que, se você analisar ao longo aí do tempo de vida útil de edificação, ela terá um valor que será constante, tá? Ou seja, uma vez construída a edificação e ali começada a ser utilizada, nós teremos aí essa carga com um valor constante ao longo do tempo, tá ok? Já a carga variável, as ações variáveis, são aquelas que ao longo da vida útil da edificação terá ali uma grande variação em seu valor, ou seja, não permanece constante. Bom, essa norma ela apresenta as ações permanentes distribuídas em algumas categorias, tá? Nós iremos aqui listar, né, e comentar os pontos que, a nível introdutório, tal qual essa aula pretende abordar, né, são os pontos mais importantes para vocês, tá ok? O primeiro tipo de ação permanente é o peso próprio da estrutura, ou seja, os nossos pilares, vigas e lajes, né, qual é o peso que a própria estrutura impõe, né, sobre ela mesma, tá ok? Então, ao dimensionar uma laje, por exemplo, né, nós temos a preocupação do quanto ela mesma pesa, né? Não somente o quanto que ela vai suportar de peso, por exemplo, das pessoas, dos móveis, mas o próprio peso dela, né, é uma grande preocupação e é considerada uma ação permanente. Nós temos também o peso específico dos materiais de construção, tá? Ou seja, na hora de fazer aí a construção, vamos pensar das nossas edificações, os materiais vão ter um peso, tá? E esses materiais aplicados na edificação também será considerada como ação permanente, tá? Nós temos também o peso dos componentes construtivos, ou seja, os elementos que são utilizados aí para a construção, tal como tijolos, caixilhos, divisórias e assim por diante, tá ok? Bom, em relação também aos materiais armazenados, caso o projetista considere que esse material será sempre, né, terá sempre aquele mesmo valor, né, será constante ao longo de sua utilização, aí você irá considerar como uma ação permanente, tá ok? Nós temos também os empuxos e as pressões hidrostáticas, tá? Ou seja, se você fizer, por exemplo, um projeto de um reservatório, de uma piscina, né? E você considerar aí, né, o peso, a força, né, de empuxo e das pressões hidrostáticas que a água causa, né, no seu elemento estrutural, na sua piscina, no seu reservatório, nós teremos aí também sendo considerado pela norma como uma ação permanente, tá ok? Bom, já com as ações variáveis, a norma traz um grande conjunto, né, de cargas aí, de ações atuando nas estruturas. O primeiro são as cargas variáveis, que basicamente são aquelas que exercem, né, nas estruturas por questão da própria funcionalidade da estrutura. Ou seja, se eu fizer um projeto de um escritório, qual é a carga, né, variável que normalmente atua em um escritório, numa academia, numa biblioteca, né? Então nós teremos esses valores parametrizados aí para nós utilizarmos em nossos projetos. Bom, e questão de forças horizontais variáveis, né? São aquelas que você deve preocupar quando tiver ali uma ação que tende
a, por exemplo, derrubar ali um parapeito, um guarda-corpo, tá ok? Então, quando as pessoas acessam ali uma cobertura, um terraço, e que exerce uma força horizontal, que torna-se uma preocupação para um guarda-corpo, por exemplo, você terá aí como opção de valores para poder ser utilizado em seu projeto. Bom, nós temos também as cargas variáveis em coberturas, né? Ou seja, ali os nossos telhados, né? Locais onde basicamente terá o telhado e só teremos cargas aí de manutenção para esses telhados. Nós temos as ações de construção, né? Que são aquelas que irão ocorrer basicamente durante a construção da edificação, mas que, apesar de ocorrer somente nesse período, merece grande atenção, tá? Por exemplo, quando for montada, né, uma grua para fazer o içamento de peças em uma edificação, em uma construção de um edifício, deve ser calculado ali o local onde aquela máquina estará para que suporte o peso dela. Senão, corremos o risco dessa máquina vir aí a perder, né, um ponto de equilíbrio e até mesmo cair, tá? Outra questão também de ação de construção que a gente sempre enfatiza é o içamento de peças de pré-moldado, né, que ora ela é calculada para suportar os carregamentos que estarão nela, né, após a implantação dela no local, ou seja, uma viga, e será calculado para suportar o peso de uma alvenaria, de uma laje e assim por diante, mas durante o içamento ela é submetida a uma configuração de carga totalmente diferente do que ela terá durante a vida útil toda, né, da construção da edificação. Então, todas as questões devem ser contempladas sim aí, e são consideradas ações variáveis do tipo de construção. Nós temos também as ações de veículos, né, que irão contemplar aí situações de trânsito sobre as lajes, como por exemplo em lajes de estacionamentos de edifícios, né, e até mesmo a consideração de situações excepcionais onde tiver uma colisão de um veículo, tá? Trata também sobre a questão dos helipontos, né, que são as cargas aí dos helicópteros que porventura pode ter em algum edifício, tá ok? Temos também as questões de cargas em fábricas e armazéns com as suas particularidades, tá? O peso dos materiais de armazenagem, caso você, projetista, considere que o material a ser armazenado em questão pode ser considerado como uma ação variável, tá? Percebam que esse mesmo tópico esteve lá nas ações permanentes, né? Porque nós podemos ter dois tipos de consideração para esses materiais de armazenagem. Cabe ao projetista fazer essa consideração, isso é muito importante, tá ok? E, por fim, as ações em pisos de galpões industriais, ou seja, pisos em que nós teremos aí, né, a imposição, a aplicação de cargas que são de valores aí preocupantes, consideráveis, e para isso a gente tem que dimensionar esse piso corretamente, tá ok? Pessoal, nesta aula, basicamente nós vimos a listagem dos principais tipos aí de ações que é considerado pela nova norma 6120, que teve a sua revisão aí agora em 2019, tá ok? Abraço e até a próxima aula.